Boa noite, uma ótima quinta-feira e a gente está aqui mais uma vez e eu tô com um grande amigo de profissão, amigo próximo e um grande profissional que é o Afonso. E sempre a gente fala aqui sobre a autoestima da mulher, mas a gente vai falar hoje sobre a autoestima masculina, que o homem também tem essa autoestima. E o Afonso, ele é dono e proprietário de salão de beleza, de uma barbearia, e eu fiz questão de convidá-lo. Eu vou pedir para ele se apresentar para vocês e falar um pouquinho de como ele ingressou nesse trabalho da beleza e como é trabalhar com homens com autoestima masculina. Afonso, muito obrigada por ter aceito o convite. É muito importante a gente falar sobre isso porque a gente fala pouco sobre o sentimento masculino no geral, né? E eu percebi que nesses últimos tempos, os homens eles estão procurando se cuidar mais, se melhorar mais, tanto que antigamente a gente via os homens de 60 anos, já era um senhorzinho. Hoje um homem de 60 anos cuida do corpo, cuida do cabelo, cuida da pele. E como você trabalha diretamente com isso, o que você percebe? Primeiramente, Dani, eu queria agradecer o convite, né? Boa noite a todo o pessoal que estiver assistindo o programa da Dani. E, o ramo da barbearia ele vem crescendo muito, né? Muito, vamos dizer assim, é uma magnitude que a gente não tem como mencionar, né? Como você falou, tem muitos senhores hoje que antigamente não se cuidava, não tinha aquela vontade de fazer o cabelo, fazer uma barba, tal, mas hoje o homem ele tá moderno, ele tá diferenciado. O que acontece? A gente sendo profissional, beleza? A gente sempre passa para os nossos clientes, né? Hoje sendo proprietário, ainda mais a gente tem que criar esse incentivo. Por quê? A sua imagem chega primeiro do que você nos locais. Então, ainda querendo ou não, existe um pouco de preconceito, né? Às vezes aquele cara que não tem um entendimento sobre aquele assunto, do homem se cuidar. Ele já acha que se ele se cuidar, né, ele vai estar entrando naquela área de ser metrosexual, que é o cara que gosta de estar ali fazendo, né, o salão todo dia, tá sempre alinhado e tudo mais. E eu sempre delego isso de duas formas, que existem a pessoa que ela é, né, metrosexual, que se cuida mais do que é necessário, e tem a pessoa que ela só gosta de se cuidar. Hoje, em cuidar da aparência, ela não é só, tipo assim, não é relevante, eu preciso, não, ela é necessidade. E você consegue perceber que quando o homem ele se cuida mais, a saúde mental dele também é mais organizada? Com certeza, porque quando você já levanta se arrumando, você já está se preparando para completar todas as suas tarefas do dia, né? Então você está alinhado, pronto, isso vai gerar no seu dia uma grande produtividade. Às vezes você está ali no meio do seu serviço, né? E você pode ter uma reunião de imprevisto, ter uma conversa com uma pessoa importante dentro da empresa e você tem que estar alinhado para passar essa confiança, né? Então a gente sempre fala, pessoas que trabalham com vendas, principalmente. Eu sempre imponho isso aos clientes que têm essa categoria de trabalho, que é o seguinte, se você é vendedor e você já está trabalhando para vender um produto que já não é tão fácil, às vezes, de oferecer. Se você não tiver alinhado para atender o seu cliente ele não vai comprar o seu produto pela questão da qualidade do produto. Ele geralmente não vai comprar por causa da sua imagem. Então, A é muito imagem importante. gera autoridade, eu sempre Isso. falo isso para as minhas clientes. E aí tem um contraponto também, que eu sempre falo para as meninas, e é por isso que o meu podcast chama Autoestima 360, porque foi o que eu percebi trabalhando com o salão e na minha cadeira. Nem sempre a pessoa que ela está sempre bem arrumada, ela está muito bem por dentro. E o salão, como a barbearia também, eu acredito que seja assim, é um momento de descanso, de desabafo e de se sentir melhor. Existe isso também bastante na barbearia? A pessoa ela se cuidar, mas por dentro ela tá ali num momento emocional não tão bom, vai lá, se cuida, melhora. E como que você vê isso? Como que você trabalha esses tipos de cliente quando você vê que o cliente ele chega num dia difícil? Olha, essa é uma ótima questão para se tratar, né? Muita gente acha que o homem ele é aquela figura forte, imponente 24 horas. Mas o homem também ele tem o sentimento dele no dia a dia, o homem tem o fardo que ele carrega da responsabilidade, sendo pai, sendo filho, sendo dono de empresa. E às vezes ele não se encontra por dentro, né? Por fora tá tudo ok, tá tudo alinhado, mas às vezes sentimentalmente ele não se encontra por dentro.
E realmente isso ocorre muito pelo quê? O cara faz tantas coisas no mundo, na parte externa, né? Resolve tantos os problemas, mas ele não cuida de si. E aí isso gera, às vezes, né, alguns casos, o famoso burnout, né, que acontece muito, principalmente na parte feminina e masculina, está acontecendo bastante. E o cara precisa ter esse cuidado. Ele precisa saber que às vezes ele precisa parar e se cuidar para ter um descanso mental. A gente chega com o cliente lá, a gente um cliente um pouco abalado, hoje eu tô meio desanimado, né? Hoje meu serviço não foi tão legal, tal, com alguns... a gente tem uns relatos, assim, que a gente, poxa, esse cara aqui tá precisando de um algo a mais. Então a gente faz além do nosso serviço, né? Às vezes o cara vai só para fazer um cabelo, a gente faz uma barba, na cortesia, dá uma sobrancelha, faz, cara, você tá com o seu cabelo desidratado, vamos fazer uma hidratação? E isso, só do cara de fazer, né, da pessoa, do homem se cuidar, ele já sai renovado. Então ele já mostra, né, ele se transforma e fala, cara, nossa, eu não sabia que se cuidar era tão bom, né? E realmente, mentalmente, se cuidar hoje vai te elevar no seu mercado de trabalho, vai trazer mais responsabilidade para você, você vai ser mais produtivo e vai ajudar na sua saúde mental também. E sobre cursos, como que funciona? Hoje você também é professor, Sim. além de ter a sua barbearia, e para além também de ser cliente, existe também essa questão de quando o homem ele quer mudar de carreira. Sim. Qual é as dificuldades nesse setor quando você vai mudar de carreira e você vai abrir uma barbearia? Olha, hoje eu falo para todas as pessoas, principalmente para todos os meus alunos, é muito complexo você fazer essa mudança, né? Muita gente acha que é simplesmente você sair do trabalho que você está, investir num curso, numa carreira e achar que amanhã você vai abrir um salão e já vai começar a ganhar milhões. Não funciona dessa forma. Eu trabalhei, né, eu tenho experiência profissional na área dentro de empresas como CLT normal, e quando eu trabalhei nessa época, justamente eu tinha isso que você falou, né, quais são as dificuldades. Primeiro, quando a gente trabalha dentro da empresa, você fica preso, você tem que achar brechas em momentos da sua vida que você realmente invista naquilo que você quer. E eu conversava com muitos colaboradores, né, amigos ali, e perguntava, cara, quanto tempo você tem de empresa? Ah, tenho 5, tenho 10, tenho 20, 30 anos. E eu sempre pergunto, cara, você nunca pensou em fazer nada diferente? Sair daqui, montar um próprio negócio, ser empresário, montar uma aposentadoria financeira para você lá na frente? E a maioria das pessoas fica conformada nesse estilo de vida que tem. Mas o que acontece? A pessoa ela fica conformada no que ela tem hoje, né? Ela fica ali agarrada naquilo, segura, porém ela fica inconformada com o que acontece ao redor. Às vezes ela não consegue conquistar um carro, uma casa, uma viagem. Ela fica inconformada, mas fica infeliz. Exatamente. Eu também percebo muito isso. Fica inconformada, aceita aquilo, mas na vida pessoal, a pessoa ela fica infeliz, ela se sente infeliz. E tanto sendo CLT quanto tendo o próprio negócio, Sim. eu sempre falo aqui, gente, existem desafios em qualquer momento da vida. E também ser CLT não é garantia de nada. Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Tudo bem que ali, né, naquele mês, você sabe o quanto que você vai receber pelo seu trabalho, só que também você pode ficar a ver navios a qualquer momento. Então, se você, homem, está assistindo esse podcast hoje e quer mudar de carreira, quer fazer algo a mais, você não precisa mudar de uma vez. Você pode ir transicionando de uma forma que não reflita tanto, né? Sim, hoje transicionar de um trabalho para o outro, eu falo para todas as pessoas, né? Como eu sou professor de uma escola profissionalizante hoje, a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é o quê, né? Primeiramente, mandar um abraço para todos os alunos, se estiver assistindo o podcast. Por que você está fazendo o curso de barbearia? Qual que é o seu intuito de entrar nesse curso? E muitos deles respondem a mesma resposta, né? Ah, eu entrei porque eu quero sair do CLT, eu quero parar de trabalhar na empresa que eu tô, porque a carga horária é assim, porque o salário é assado, eu quero ter mais liberdade de tempo e tal. E eu sempre falo para eles, quando você sai de um trabalho registrado que te garante seu salário, você está em busca de duas coisas. A primeira, a liberdade financeira, e a segunda, a liberdade de tempo, que é você trabalhar para você mesmo ou você ser seu próprio patrão. Porém, o engraçado é que quando você mais
mais do que eu, deve entender isso, né? Quando você investe no seu próprio negócio, esse próprio negócio, ele vai vamos dizer assim, te exigir duas coisas que justamente o seu tempo e o seu financeiro, que é investimento em material, curso, equipamentos para dentro do seu salão, seja lá o que você for investir hoje. Então o pessoal às vezes sai com a cabeça pensando, eu vou fazer um curso, vou montar uma cadeirinha, vou montar isso e tal, e amanhã eu estou ganhando milhões, né? Como eu já falei, não é assim que funciona. Você tem que aos poucos ir migrando para essa profissão. Ser profissional do ramo da beleza hoje não é tão fácil. A gente enfrenta muitos desafios, a gente vê que em 2020 mesmo os profissionais da beleza sofreram muito com a pandemia, né? Muitos infelizmente acabaram fechando o seu estabelecimento, às vezes por uma falta de gestão, às vezes por uma falta de estar despreparado para aquele momento, ou até mesmo tendo gestão e tendo financeiro, ele conseguiu levar a empresa por um tempo, mas não conseguiu manter mais isso no mercado, né? Então trabalhar nessa área, ela exige muito conhecimento, tem que ter força de vontade e realmente também tem que ter fé, né? A gente tem que acreditar naquele potencial que a gente tem. Eu acredito que qualquer pessoa hoje, independente seja a área da beleza, ela pode investir em qualquer ramo para começar a trabalhar. E o que você falou é isso mesmo. Quando a gente migra do CLT para o empreendedorismo, para ser dono do próprio negócio, existe essa questão de, eu vou ter liberdade do meu tempo. Talvez não. Talvez a liberdade do seu tempo vai ter que ser muito mais investida. Porque apesar de você ser CLT e ter ali cumprido das 7 às 18, você vai embora, você toma seu banho e beleza. Quando você vai para o seu próprio negócio, você inicialmente vai investir muito mais dinheiro e muito mais tempo. Porque você vai terminar ali, talvez seu expediente vai ter que estudar. Ou você vai ter que estender o seu tempo de atendimento até você chegar num padrão onde você consiga reduzir o horário mais pra frente. Sim. Mas até você ter uma cartela de cliente, é labuta, gente, não é fácil. Com então certeza. Não é um conto de fadas, mas também não é impossível. Sim. Hoje, sendo proprietário, né, primeiramente eu fui fazendo os passo a passo. Primeiro eu fui aluno, depois eu virei profissional, depois virei colaborador de uma barbearia. E hoje, através da barbearia que eu entrei como colaborador, eu aprendi muito, né? A gente aprende, todos os dias a gente aprende, né? Para quem não conhece, quero deixar um abraço para todos ali da Prêmio Brasil. E ali foi onde eu tive o meu start de crescimento, de falar, não, agora eu quero ser empresário, né? Eu comecei quando eu entrei na área profissional, eu falei, não, eu quero ter a minha própria empresa. Mas eu entendi que tinha os degraus para começar a subir, né? Exatamente. Então a gente vai galgando, a gente vai buscando, né, o passo a passo, né? Eu tenho que chegar aqui, depois chegar aqui, depois chegar aqui. E realmente, como você falou, sendo um empresário hoje, né, tendo o próprio estabelecimento, às vezes, né, eu tenho 2 colaboradores que estão comigo hoje, o Davi e a Tainá, que são ótimos profissionais. E é como que é engraçado, a gente fala de tempo, né? Às vezes a gente chega no final de semana ali e dá o horário de trabalhar, essa daí é a equipe, esses daí são os guerreiros. Então comigo desde o começo, tenho muito apreço, o Davi inclusive foi meu aluno, então assim, vem crescendo cada dia mais, então... hoje eu falo, eles trabalham comigo, né? Eu vivo por eles, a empresa... Ela é criada para trazer o melhor para a equipe, né? Para a gente poder crescer. É um sonho meu, mas eu acredito também que também é um sonho deles. De estar futuramente também construindo o próprio negócio, crescendo cada vez mais e tal. Então eu falo para eles, aproveita o máximo. Que a hora que chegar, eu quero que vocês estejam totalmente preparados. Exatamente. Eu também me formei na BTEC e eu também fui colaboradora de uma professora minha. Assim que eu terminei o curso... Eu não tinha meu salão, então eu trabalhava CLT de final de semana. Eu trabalhava assim, em casa mesmo. Coloquei lá um espelho na garagem e uma cadeira. Quando eu terminei o curso, essa minha professora, ela me convidou para trabalhar com ela. E aí eu já me senti um pouquinho importante, porque eu falei, bom, eu devo ser boa, porque ela observou alguma coisa e me convidou para trabalhar com ela. E ali eu aprendi muitas coisas. Por exemplo, a gente trabalhava com os mesmos produtos. Só que eu não sabia valorizar o meu trabalho. Então, enquanto eu não fui trabalhar no salão dela, eu não tinha esse entendimento de como mostrar para cliente que aquilo ali valia o que eu estava cobrando. Então, quando eu estava na minha garagem, eu pensava assim, nossa,
Mas lá ela aborda diferente, ela apresenta o produto diferente, ela entende diferente, ela sabe o que ela está fazendo. Então, quando o seu cliente ele confia em você e você sabe muito bem do que você está falando, é muito mais fácil o retorno financeiro também. Sim. Hoje se posicionar profissionalmente é muito importante, né? A gente fala que as mídias sociais, ela é a vitrine do seu trabalho hoje, tá? O profissional que ele não investe nisso hoje, eu deixo bem claro, o profissional que não investe numa rede social, que não busca conhecimento, não faz estudos, aprimora cada vez mais, ele vai ficar paralisado no tempo. Ele pode continuar trabalhando da mesma forma, fazendo o mesmo serviço, mas o que que acontece? Hoje a gente não vive mais o tempo do passado, que era o conformismo com aquilo que tinha. Antigamente você ia na barbearia e fazia o quê? Você só tinha 2 tipos de serviço, corte de cabelo e barba. Hoje não. Hoje você vai na barbearia, você tem corte de cabelo, barba, barboterapia, sobrancelha, hidratação, limpeza de pele, né? Então assim, a gente tem que estar buscando conhecimento, né? A gente tem que estar buscando novos cursos para estar atraindo o nosso público e também fidelizando. Como você falou, ser profissional, estudar numa escola, né, e ser convidado a trabalhar, eu não tive essa oportunidade, eu tive que realmente correr atrás, tive que provar o valor. Porque assim, existe uma grande diferença entre o profissional que ele tem o dom, que ele começa no curso ele mesmo já se desenvolve e cresce e fala, cara, esse cara tem um potencial diferenciado, ele vai se dar bem no mercado. E existe o cara que ele tem aquela energia positiva de crescer no ambiente, porém ele precisa trabalhar muito, ele precisa estudar muito para se desenvolver. Exatamente, para se provar dentro do mercado. E realmente eu não fui o cara que tinha o dom, eu fui o cara que tive que me provar dentro do mercado de trabalho hoje. É verdade, né? Mesmo? Você precisou fazer tudo? Tipo, nossa, foi difícil? Foi difícil. Eu já tive, né? A gente fala, hoje a gente vê os momentos bons, né, a gente vê as vitórias, tem uma empresa, tem uma equipe, né? Mas o pessoal olha muito por fora, o cara lá conseguiu e tal. Não é assim. Eu passei por processos, né? Hoje eu sou professor na BTEC com muito orgulho, mas eu falo assim, hoje eu sou professor porque uma pessoa lá atrás me falou que não seria possível. Então, assim, eu sempre levei para mim como desafio, né? Então, quando eu tava estagiando, eu falei para esse cara, cara, um dia eu quero ser professor igual você e tal. E a resposta que eu tomei, isso aí é difícil, você tem que tirar o diploma de mestre barbeiro lá na federação, e é tanto de experiência e tal, né? E, cara, isso aí é complicado, isso aí demora muito, você precisa aprender muito. Falei, caraca, tomei aquele balde de água fria, né? Só que eu sempre fui um cara persistente. Eu falei, cara, é difícil, pode ser difícil, mas não é impossível. Não é possível. Entendeu? E aí eu mesmo me provei ao contrário. Eu falei, cara, se ele falou que eu não consigo, eu tenho que tentar. Então eu fui atrás, eu estudei, eu fiz vários cursos, participei de vários workshops, conheci muitos profissionais importantes. Hoje eu tenho contato com profissionais, hoje referências, educadores de marca de máquinas aí, que são mundialmente conhecidos, né? 90% dos barbeiros usam essa marca de máquina hoje. E eu realmente tive que me provar. Então quando me falaram que eu não poderia ser professor, eu fui atrás do jeito de virar professor. Eu corri atrás do diploma. Tudo tem um caminho, não precisa desistir. Dá vontade de desistir no meio do caminho, mas é aquele ditado, tá, gente? O sol nasce para todos, mas a sombra é só para quem persiste. Só para quem persiste, exatamente. O sol nasce para todos, mas a sombra é para quem persiste. A gente fala, né? Sempre a gente tá conversando com profissionais, às vezes o cara, tô meio desanimado da profissão, hoje a barbearia não tá lucrando tanto, tal. Aí eu sempre, cara, o que você tá fazendo diferente? E aí? O que você tá entregando pro seu cliente? Porque às vezes, né, eu até fiz um post no meu Instagram esse tempo atrás de um vídeo, é o quê? Enquanto você compara, seu concorrente dispara. Então eu não posso pensar, mas o cara tá fazendo aquilo lá, mas não vai dar certo. Que não sei o que, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que continuar fazendo. E assim, a gente fala isso, que não dá para se comparar, mas pelo menos no meu caso, eu tenho que me policiar muito, porque a gente acaba se comparando e pensando, eu não sou tão boa assim, mas daí se a gente não corre atrás, não tem como. Não tem como. E sempre vai ter que ter alguém se destacando pra gente seguir aquela pessoa, até que a gente vire a pessoa de destaque para as pessoas começarem a nos seguir. Sim. E é isso que é importante, assim, cada um tem o seu lugar no mundo. Com certeza. E não é porque tá difícil que você não vai conseguir.
Sim. Quando você fala assim, eu precisei trabalhar muito para conseguir chegar, tem gente que tem mais facilidade. No meu caso, eu tinha muita facilidade. Quando eu cheguei para fazer o curso, eu só cheguei para pegar o certificado, porque praticamente, como eu já gostava de trabalhar com cabelo, já tinha feito uns bicos assim de freelance, de final de semana, então eu tinha mais ou menos o entendimento daquilo. Coisas muito profundas e técnicas eu aprendi na escola, mas coisa básica eu já sabia. Mas tinha um mocinho lá que, gente, ele penou e foi difícil o curso inteiro para ele. Só que hoje ele se destaca num nível hard e ele não desistiu. Sim. Só que se ele tivesse ouvido as coisas que ele ouvia, as risadinhas que o povo dava na época do curso, ele tinha desistido. Mas hoje eu olho o Instagram dele e falo, caramba, ele conseguiu e é muito bom ver. Nossa, é maravilhoso. Eu tenho amigos, né, que eu considero padrinhos meus da barbearia, né? Um é o Gilberto, que é um grande amigo meu, né? O Gilberto, o Juliano e o André. Quando eu comecei a fazer o curso na BTEC, eu já trabalhava lá na loja, né, como fiscal de segurança, e eu não tinha dinheiro, eu não tinha custo, né? Eu não conseguia bancar os meus materiais, né? E aí eu comecei a fazer o curso, aquela dificuldade para pagar e tal, né? Já era casado na época, já tinha filhos, então aquela realidade do brasileiro, né? Casado, filhos, aluguel, tal. E a gente fala, cara, que difícil que é a gente tentar mudar a vida, de dar um passo a mais, de se diferenciar, né? E eu lembro que o André, o meu amigo, ele falou, cara, ó, ele também fez o curso, olha que engraçado, ele também fez o curso de barbearia muito antes de que eu, porém ele não continuou. Ele não seguiu na carreira. Hoje ele vive a vida dele onde ele mora, né, em Floripa. E nessa época eu falo que ele foi meu padrinho porque ele me viu fazendo o curso. Né? Eu falei, cara, tá difícil comprar material, você consegue me ajudar? Ele me emprestou os materiais dele. Falou, cara, vai lá, faz o curso, se forma, tal, e depois que você terminar, você me devolve. Eu falei, cara, bacana, só ali já foi um ponto de eu não desistir do curso, né? E aí quando eu formei no curso, terminei, peguei meu certificado, aí ele chegou e me apadrinhou, falou, ó, eu vi que você realmente foi com garra, com todas as dificuldades e tal, você foi pra cima, então hoje eu quero que você faça mais, eu vou te dar todos os meus maquinários pra você. E isso aí eu sempre falo, cara, onde eu for eu vou sempre lembrar de você, porque é difícil a gente ter motivação, a gente ter pessoas que vai apoiar a gente a crescer. E vem de fora, viu, gente? A maioria das vezes vem de fora. Então não espere muito de quem tá muito perto, porque às vezes a melhor oportunidade, a maior oportunidade, ela sempre vem de fora. Sim. E aí foi onde eu comecei, né? Fui apadrinhado pelo André primeiro, depois eu tinha o meu outro amigo Juliano que toda vez que eu falava, cara, tá difícil, tal, o cara, não, continua, Afonso, continua, você vai achar um lugar, continua, você vai se destacar. E eu falei, Juliano, eu vou desistir disso daqui. E ele falou, não, continua. E ele também me incentivou. E é um irmãozão pra mim hoje, tem um prazerzão. A gente tive a honra de trabalhar com ele na mesma linha de trabalho, né, lá na barbearia que a gente trabalhou junto, né, de dividir cadeira com ele aqui ao lado. E eu falo hoje, se as pessoas negativas, que sempre jogavam balde de água na ferida, se elas não me colocassem esses desafios, eu não teria corrido atrás. E as pessoas que me motivaram e me incentivaram nas maiores dificuldades que eu tive, se elas não tivessem dado essa palavra, eu também não teria continuado. Então foi positivo dos dois lados. O positivo foi incentivo e o que veio de negativo também virou incentivo para o positivo. Então é difícil ser profissional, não é fácil, mas não é impossível. Como você falou, o sol nasce para todos, entendeu? Então a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer, tem que se evoluir cada vez mais. E a sua barbearia fica localizada onde? A barbearia hoje, a Street 39, ela fica localizada na rua João Batista Gomes de Amorim, número 39, no bairro Vila Esteves, próximo ao Shopping Pátio Limeira, tá? E se eu te falar que quando eu tava querendo mudar meu salão, eu vi esse salão? Ah, você passou lá? Eu passei lá, Então, eu passei lá. Aí eu achei que, eu fiquei com medo, né, por ser um salão de mulheres, eu fiquei com medo. Sim. Assim, aí eu falei assim, não, eu preciso de um lugar que tenha mais grades, mais fechadinho e tal. Sim. E aí eu peguei e falei, não, mas ali é um bom local, assim, pertinho do shopping. Sim, próximo ao shopping. Pertinho do shopping, você vai lá, faz a barba, corre no shopping, toma um café. Ou toma um café primeiro e vai fazer a barba. Vai fazer a barba. E é muito engraçado, porque assim, ali foi realmente um local dado por Deus, né? Nem esperava montar ali, eu não estava procurando por ela
pelaquela área, eu estava procurando pela área central, mas não por ali. E hoje está muito difícil de encontrar um local para você montar um estabelecimento. Sim, Né? muito. Questão de posicionamento, questão de valores. A gente sabe que, querendo ou não, né, o Brasil financeiramente ele não está numa situação tão legal para a gente sair, vou injetar em dinheiro aqui, assim, assado. E o brasileiro ele não está com essa capacidade. Eu falo isso porque tem mês que a gente fala, cara, esse mês foi fraco. Né? Às vezes aquele cliente que sempre está retornando, o cara falta uma vez, você fala, tá acontecendo alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, ali foi muito bom, é um ponto muito bom a área ali, a gente está há um ano, completamos agora dia 2/4, né, há um ano, e que legal que você passou lá, e o engraçado é que antes de eu abrir ali, vários empreendimentos já tinham entrado ali, né, e todo mundo que é da região ali falava, cara, que engraçado, você montou o negócio, e faz um ano que você tá aqui, né? Assim, o pessoal que montou aí, cara, tudo que eles montavam, tipo, durava 6 meses, 5 meses. Nunca foi atrativo nesse ponto. Então o pessoal condenava o ponto por questão, às vezes era questão de insegurança, às vezes era questão do localidade e tal. Ela fala, eu vou montar tal coisa, eu acho que não vai dar certo aqui. Né? E a gente montou a barbearia, deu certo, tá indo, graças a Deus, tá. Porque ali o ponto pra barbearia é muito bom. Sim. Na verdade, a minha questão foi mais mesmo, eu fiquei insegura por ser só mulheres, né? Sim. E aí eu falei assim, eu acho que não, melhor eu pegar um lugarzinho mais fechado, porque pra gente que é mulher, a gente precisa de um pouquinho mais de atenção nessas partes, né? E falando da sua barbearia, quais são os trabalhos que você oferece lá hoje? Olha, hoje, fora os serviços tradicionais, que é o corte de cabelo e barba, né, dentro da barbearia hoje, a gente trabalha com outros tipos de serviços que a gente fala que é os serviços agregados. Então a gente tem ali para o nosso cliente uma limpeza de pele, a gente tem também uma depilação na cera, né, para quem não conhece, nunca fez, hidratação para cabelo, progressiva, selagem, botox, alisamento, relaxamento. Então a gente tem toda essa demanda de serviço. Por mais que alguns profissionais achem desnecessário, dentro da empresa hoje, esses serviços são muito selecionados no mercado. Gente, outra coisa, se você vai numa barbearia e tem todo esse recurso para você sair de lá melhor do que você entrou, por que não aproveitar, experimentar e ver se gosta? Com certeza. Não é verdade? Hoje em dia a beleza, a estética tá aí para todo mundo, não tá difícil acesso. E antigamente era mais difícil para os homens, porque esses trabalhos só tinham em salão de beleza feminino. Então a dificuldade do cara entrar num salão cheio de mulher para fazer uma progressiva, porque talvez goste de um cabelo mais liso, de um topete mais alinhado, para não ficar frisado. Era meio que constrangedor, então agora ficou muito mais fácil, porque ali você vai numa barbearia e você já sai pronto, já sai com o cabelo na régua, alinhado. Perfeito, alinhado pro dia a dia, né, que a gente fala. E barbearia é legal, né, entrando na sua área, porque eu, como profissional e empresário, muitas ideias que eu tenho dentro da barbearia, eu pego de dentro de salão de feminino. Então, assim, a gente vê porque mulher é detalhista. Então, às vezes eu passo de frente com o salão e eu falo, cara, olha só esse ponto aqui, que legal essa estrutura, que legal o que esse salão oferece para cliente dela e tal. Poxa, eu acho que eu posso pegar essa ideia, converter e aplicar na barbearia. Então, como a gente falou, né? Hoje a gente tem ali, né, uma água, a gente tem um café, que é cortesia para o nosso cliente, né? A gente tem a comodidade da internet e tudo mais, é um lugar totalmente ambientalizado, humanizado e tal. Então a gente sempre fala pro pessoal, cara, qual que é o preço da sua experiência hoje? Né? A gente sempre fala pro nosso cliente. A gente quer trazer o conforto para ele, como se ele estivesse dentro de casa. Ele poder chegar, ser atendido, cortar o cabelo, fazer a barba. E também, falando na questão de segurança, receber mulheres dentro da empresa. Então a gente não tem só os clientes homens, né? Então a gente tem os clientes mirins, né? Que são as crianças. Então uma mãe que vai lá, eu prezo pela segurança dela, prezo que ela tenha uma qualidade, que ela possa se sentir confortável. Então a gente sempre está procurando melhorar em cima disso, né? Limpeza, organização, porque, por exemplo, um lugar que não é seguro, né? Minha esposa, particularmente, ela não vai frequentar um salão que ela vai se sentir insegura, né? Para levar meu filho para cortar cabelo. Então, além de eu ser um profissional, eu tenho que pensar na família, eu tenho que pensar na mulher, tenho que pensar na criança, tá?
né? Eu tenho os meus filhos também hoje, graças a Deus, o Gustavo e o Gabriel são o propósito de vida hoje da gente estar trabalhando, que a gente vem buscando cada vez mais melhorar. E se eu não trazer esse conforto para eles, né, essa segurança para eles, eu não posso entregar isso para o meu cliente. Antes de pensar na gente, a gente tem que pensar sempre no nosso cliente. E é muito doido, porque quando a gente vira dona do próprio negócio, a gente, além de ser o profissional que cuida ali da beleza, a gente precisa aprender sobre tudo isso. Sim. Mesmo. Sobre a segurança, sobre como a mãe vai se sentir confortável enquanto espera o filho. Sim. E, gente, não é quando vocês forem frequentar um salão, uma barbearia, o que vocês estão vendo ali é só o produto final, vamos se dizer. Exatamente. Assim. Porque por trás disso existe uma mão de obra do proprietário lascada para fazer dar certo. Ah, com certeza. No sentido de pensar em organização, pensar em segurança, pensar no bem-estar, pensar em como a cliente vai se sentir confortável ou não, porque, que nem você falou, como o meu salão é feminino, realmente pensar em como a mãe da criança vai se sentir é um ponto importantíssimo. Sim. Então não tem como abrir mão de uma coisa, porque tudo é interligado. Tudo é interligado, né? Não só, como eu disse, a mãe, mas como eu trabalho com o público masculino, então geralmente às vezes o cara vai com a esposa, vai com a namorada, vai com a irmã. Então a gente quer trazer essa confiança que ele fala assim, não, vamos comigo na barbearia, enquanto eu faço a barba, né, eu tô fazendo o cabelo e eu fazendo a barba, você fica lá, toma um café, usa a internet e tal. Então esse é o propósito hoje das barbearias, né, trazer esse conforto para que o cliente ele possa vir com segurança e que o cara não tenha essa inserção, eu não vou levar minha esposa lá porque, vai estar cheio de homem e tal, não sei o que, não. Tem que estar confortável para os dois, né? A gente sempre leva isso para os nossos clientes hoje na barbearia. E agora uma perguntinha, assim, intimista de salão de beleza. Quando a mulherada larga do namorado, do marido, seja ela for, ela vai lá cortar o cabelo e pintar o cabelo. Acontece isso na barbearia masculina? Tipo, larguei da minha mulher, eu quero raspar a cabeça hoje. Como que funciona? Não, tem. Porque esse mundo masculino, gente, ele é muito particular. Vamos falar sério, eu queria entender como o homem pensa, porque assim, é difícil tirar um pensamento da cabeça. Tem. A gente tem cliente que vai, fala assim, minha namorada me largou, agora eu vou mudar o cabelo, queria raspar a cabeça e não podia, ela não gostava, tira essa barba porque ela gostava da barba, né? Ele pega o ódio da barba por causa do fim do relacionamento, né? Então faz essas semelhanças, né? E realmente tem, o homem tem esse cuidado. Às vezes o cara, ele tava confortável demais no relacionamento e ele não mexia na autoestima dele. Aí ele fala assim, não, agora eu vou ficar bonitão, agora eu vou ficar alinhado porque eu quero conquistar uma mulher melhor do que eu tava. Eu falei, cara, vai devagar, porque não é assim, né? Eu falei, vai conversar, tenta se alinhar com a pessoa que você tava, né? A gente sempre, como a gente fala, profissional é psicólogo, conselheiro, confidente, né? Então, que a gente já escutou na cadeira, né? Nesses longos anos trabalhando, a gente sempre passa pro pessoal, gente, vamos fazer devagarzinho, cara, vamos mudar o visual pra você. Vai que você muda o cabelo, ela não gosta, entendeu? Ela já bate o sentimento de voltar. Mas tem bastante profissional, eu tenho bastante cliente. E a gente tem que ter esse cuidado, esse feeling de pensar que a pessoa, ela tá ali numa explosão. Sim. Então, olha, vamos pensar, você quer as meninas, eu quero cortar curtinho, a pessoa tem cabelo até na cintura. Vamos cortar até no meio? Se você vê que tá bom, a gente para. Se você quiser realmente cortar aqui na nuca, a gente corta, pode ser? Sim. Pode ser, vamos devagar, porque a gente precisa ter esse feeling, esse lugar, porque depois tem trabalho que não dá pra reverter. Exato. A pessoa vai lá, quer tirar a barba inteira, como que você reverte depois, na hora que ela olha no espelho e bate no desespero? Muitas das vezes a gente faz isso que você acabou de dizer, a gente pergunta, né, cara, vou tirar a barba inteira. Não, irmão, vamos fazer o seguinte, o que você acha de mudar o design da sua barba hoje, e se você não gostar, você volta aqui amanhã, eu nem te cobro. Você volta amanhã, eu raspo a barba pra você aqui, cara. Total cortesia. Aí a gente faz a mudança do visual do cliente, ele sente melhor e você fica, cara, poxa, eu gostei, eu acho que eu vou manter. Legal, né? Então é muito bacana isso daí. Precisa ter o feeling. Tem. E já aconteceu comigo também, da cliente ela querer, por exemplo, uma certa cor de cabelo e eu ter certeza absoluta dentro do que eu conheço na minha profissão que não vai combinar com o tom de pele, que ela vai tomar um choque
Sim. e oferecer uma outra proposta. E eu falo, vamos fazer essa proposta. Se você não gostar do que eu tô te oferecendo, eu faço o cabelo que você quer e eu não vou cobrar. E a pessoa gostar da proposta. Porque o cliente, às vezes, ele vai com uma imagem que ele tem na cabeça, que ele viu no Instagram, na internet, sei lá, traz pra gente. A gente, como profissional, a gente tem que entender e olhar que, olha, essa pessoa tem um tom de pele diferente do seu. Essa pessoa tem mais barba, tem menos barba, tem falha, não tem falha. Funciona assim também? Funciona. Vamos lá. O que que acontece? Hoje, a gente vê que a internet, igual eu falei, a internet é a vitrine de tudo. Sim. E às vezes o cliente ele vai com uma imagem lá e eu quero o cabelo igual desse jogador, desse cantor, desse artista aqui. E às vezes a estrutura capilar dele não corresponde com o que ele está vendo na internet. E a gente precisa, como profissional, ter a autoridade de chegar e falar pro cliente, cara, isso daqui não dá certo no seu cabelo, vamos tentar uma proposta diferente, vamos mudar, talvez, sei lá, tirar esse volume, fazer um corte mais desconectado, criar uma identidade visual mais forte para você e tal, né? Onde entra a parte do visagismo que a gente usa. E o cliente, às vezes, ele tem dois termos, né? Tem um cliente que ele é teimoso, que ele vai falar, não, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E aí fica na opção do profissional, ou ele faz ou ele não faz, né? Geralmente eu não faço, né? Por questão de não querer ter uma revolta do cliente, né? A gente tenta explicar da melhor forma que a gente não vai executar o trabalho. E tem o cliente que ele entende. Uhum. Ele fala, poxa, cara, eu achava que dava, tal, que meu cabelo é parecido. Então fala, ó, às vezes você vê uma coisa na internet, só que a internet ela traz assim só o básico, né? Então ali às vezes tem um tratamento químico, Só a né? finalização. Só o pronto, né? Só o pronto. Tudo. Então tem isso no dia a dia, assim. A gente E é tenta importante a gente falar isso, principalmente por conta dos alunos, Sim. porque quando eles migrarem para o mercado de trabalho, eu tenho pessoas que ficam sem jeito de falar que não dá para fazer aquilo no cabelo da cliente e acaba fazendo por não se sentir bom profissional. Ah, eu não vou fazer, o que essa cliente vai pensar de mim? Pelo contrário, quando você se posiciona falando o que dá e o que não dá, esse cliente, com certeza, ele vai pegar muito mais confiança no seu trabalho. E os que não quiserem aceitar, realmente, tem cliente que a gente não precisa ter, porque é aqueles clientes que dão dor de cabeça. Sim. Então fica uma dica para todos os alunos, assim, Sim. a gente não vai conseguir agradar todo mundo, e é melhor que a gente ande na linha como profissional, dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente domina, do que sair fora e acabar perdendo aí, se for ver, uma carreira, porque às vezes acontece muito isso. Acontece, isso é um ponto importante, porque o que eu passo na escola hoje, né, na sala, é o seguinte, você como profissional, você tem que se posicionar. Você tem que saber a hora de você falar o sim pro seu cliente, o amém, e a hora que você tem que falar não também, tá? Porque como profissional, hoje, eu falando, né, por experiência própria, eu já errei, né? Não admiro, não vou deixar de dizer, nunca errou, pô, o cara é perfeito. Não, a gente aprende com os erros. Sim, não. Entendeu? É assim que a gente vai evoluindo. E a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar isso, porque pode ser que com um sim que você dê hoje, você acabou de dizer tudo, né? Você vai encerrar sua carreira profissional dentro do mercado de trabalho. Então, às vezes, um procedimento químico errado, uma tintura errada, isso aí vai prejudicar o cabelo do cliente e também vai prejudicar o profissional. Então quando o cliente ele aparece querendo fazer uma coisa que realmente você como profissional tem certeza absoluta que não domina e que não vai dar certo, não faça. Eu estou muitos anos no mercado e tem coisas dentro de procedimentos que eu não domino. O que eu faço? Eu encaminho para uma amiga minha que domina aquilo ali. Sim. Então eu falo, olha, essa pessoa vai conseguir te entregar o que você está querendo. Eu, Daniele, não consigo. Eu prefiro fazer isso do que encerrar minha carreira. Do que a pessoa chega lá e fala assim, eu fiz e eu não gostei, ou me trazer um problema maior depois. Entendi. Realmente essa é a realidade, né? A gente fala como profissional hoje no mercado, você tem que ter duas formas de agir. Você tem que ser o profissional autoritário, onde você fala o sim ou não, como eu já disse. Segundo, você tem que ser o profissional evolutivo, você tem que buscar conhecimento. Sim. Porque se você não sabe executar, isso também gera um constrangimento para o seu cliente, que às vezes ele fala, poxa, mas eu venho tanto tempo aqui, o cara não sabe fazer isso aqui. E você precisa estar se aprimorando cada vez mais. Porém, existe a parte de você sabe fazer e você não quer trabalhar com isso, tá? Isso é uma escolha do profissional, que a gente tem que deixar isso bem
separado, né, aqui, e a parte do profissional que ele acha que ele sabe fazer aquele processo, aquele procedimento, mas ele não sabe executar realmente. E aí ele acaba prejudicando o atendimento e a própria carreira dele. Então, saber se posicionar, saber você falar o não é questão de vergonha. Não. Né? É isso que separa realmente o profissional, né, de uma pessoa profissional de uma pessoa que não está qualificada no mercado. É saber dizer o não. Então, às vezes, você sendo profissional, você tem que falar o não. Não, eu não faço isso, ó, isso não vai ficar bom, isso não vai coincidir com a estrutura do seu cabelo. Então, a gente tem que estar trazendo isso para dentro do ramo tanto da barbearia, do ramo saúde e beleza, porque é o que de fato vai fazer você crescer no mercado de trabalho. Saber diferenciar o sim e o não. E tem cliente que coloca pressão. Tem. Nossa. E aí a gente precisa sair pela lateral, gente. É assim, a vida do empreendedor, dono de salão, lida com muitas expectativas. Sim. Então a pessoa ela vai com muita expectativa. Quando você vem com não, fazendo corte naquela expectativa, imagina a frustração. Eu falo por conta de mim mesma. Às vezes eu quero fazer coisas que eu sei que não vai dar certo. E eu mesmo fico muito frustrada. Falo, não consigo fazer um loiro. Meu cabelo não aguenta um loiro. Já quis muito. E eu fico frustrada por isso. Sim. Mas eu não vou lá fazer. Não. Né? Então, assim, imagine... Eu, como profissional, já me frustro às vezes porque eu quero fazer coisas que eu não vou conseguir fazer por conta de estrutura de fibra capilar. Imagina um cliente que ele não entende sobre, ele só quer. Então a gente tem que ter muita cautela, muita paciência, saber falar um não com coerência também, sem ser grosseiro, explicando da melhor forma para que aquele cliente entenda que não é tão simples assim, que não é só fazer. E qual foi a cena mais inusitada que você já viu na sua barbearia? Desse acontecimento? Sim. Olha, eu já tive atendimento de um cliente que ele tinha um cabelo, foi até uma história assim, né? Eu falo uma história que me chocou muito, porque ele tinha passado por uma temporada de, eu não sei se era leucemia, eu não sei o que era, ele tinha vivido um tratamento bem rigoroso, e era um tratamento que tinha queda de cabelo, e aí você pensa, né? Ele veio com uma proposta tal, e ele tava com o cabelo aqui na época. E ele falou, não, Afonso, eu quero fazer isso aqui e tal. Ele me mostrou a foto de um cabelo de um rapper que ele seguia. Eu falei, cara, isso aí não vai dar certo pra você, irmão. Isso aí não vai ficar bom no seu cabelo. E ele me insistiu. Eu falando não. E o tempo ali da cadeira já passando e tal. Eu falei, cara, não vai dar certo e tal. Ele falou, não, pode fazer que eu me responsabilizo. Eu falei, putz, eu não queria ter escutado isso. Eu falei, tá bom. Eu falei, vou fazer. Se não ficar bom, eu não posso fazer nada, cara. Você vai ter que pagar do mesmo jeito de serviço, porque eu tô falando que eu não vou fazer. Você quer que eu faça? Teimoso, né? O cliente teimoso. Não, vamos fazer. Executei o serviço, encaixei e tal. Aí eu mostrava, e aí, o que você tá achando? Não, tira um pouco mais. Eu tirando na medida de cuidado, né? Não, vou tirar menos pra manter mais, né? Pra chegar num ponto ele falar, ok. E, não, tira um pouco mais. Tá bom, não, tira um pouco mais. Falei, cara, vai dar ruim. Falei, vai dar? Já vai fazendo, sentindo o coração. Já começou, a veia começou a saltar aqui, eu já comecei a pensar, amanhã eu não tenho mais barbearia pra trabalhar. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha carreira? E aí a gente... finalizei o serviço e tal, mostrei, e aí já na primeira inspeção eu falei, eu falei assim, azedou, não vai dar certo. E aí é aquela coisa que a pessoa fala assim, que ela mesmo se olha no espelho e ela fala, eu acho que eu errei. Né? O cliente fala na mente dele, eu acho que eu errei. Porém, ele não assume, né? Ele não assume que ele acabou cometendo erro. Ele acaba falando, cara, acho que não ficou legal, né? E aí, como que você reverte isso? Não reverte. Pro cliente. Eu expliquei da melhor forma. Eu falei, cara, te passei várias vezes. Não era certo, não ia ficar legal. Seu cabelo é diferente. Falei, aqui tem outro tipo de tratamento. É um cabelo totalmente colorido. Seu cabelo é escuro. E aí ele foi, eu falei, não. Faz o seguinte, então. Vamos passar uma máquina. Aí a gente acabou passando uma máquina. No final das contas ficou pior do que já tava. Nossa, nossa, mas daí eu pensei que não gostou, vamos ser direto. Não gostou, ficou pior do que já tava. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, hoje eu não quero nem receber pelo trabalho, eu me nego a receber
Não precisa, não, eu vou pagar. Eu falei, não, não quero, não quero. Não é por questão de estar ofendido, é porque eu falei pra ele, eu não fiquei contente com o resultado sendo profissional na área. Então vamos fazer o seguinte, deixa o cabelo crescer de novo, vamos procurar uma outra proposta, vamos trabalhar naquilo que se encaixa com o seu perfil. E aí ele falou, não, beleza, Afonso, vamos manter. E graças a Deus, foi só essa vez, não teve... Então, Não e o teve... mais louco, além de ter que administrar toda uma estrutura, a gente tem que administrar esse sentimento de profissional que a gente sente, de insatisfação, porque a gente fica insatisfeito, porque a gente fica preocupado com o cliente, com o nosso trabalho, e a gente olha e fala, não acredito. Tem vezes, faz muito tempo que isso não acontece, mas já teve vezes de eu ficar assim, putz, eu não consegui nem dormir pensando no cliente. E é uma sensação ruim, mas para você que tá chegando agora, seja bem-vindo no ramo da beleza, é normal, meu querido. Você vai passar por isso também, você vai ficar pensando naquele cliente que você poderia ter se doado mais, ou ter feito melhor, mas é normal e acaba passando. Depois você melhora, você consegue adaptar, o cliente também entende que errou, e aí a gente vai conseguindo levar de uma forma leve e tranquila, porque uma coisa que eu falo, Afonso, e eu falei aqui em algum podcast passado, que é muito fácil hoje a pessoa olhar na internet e tentar fazer um corte, às vezes ela até conseguir. Sim. O difícil e o que a gente estuda como profissional é como consertar um erro. Exato. Então, assim, se você procura um profissional, pode ter certeza que se alguma coisa der errado, ele vai ter a habilidade de consertar aquilo. Sim. Porque quando a gente trabalha... um corte, eu errei aqui, subi um pouquinho aqui. Não, pera, vamos ver o que dá para fazer agora nesse corte pra gente estruturar. Então, a gente, quanto profissional, a gente aprende a executar, mas o mais importante é aprender a quando dá errado, a gente conseguir fazer ali uma reversão do problema. Exatamente, até porque quando a gente recebe um cliente novo, né, ele vem por 2 motivos, eu sempre gosto de tratar assim. Primeiro, ou esse cliente ele estava realmente procurando um novo local para se cuidar, porque alguma coisa do acaso, mudou de cidade, né, tá vindo para outro lugar, tal, ou onde ele ia ficou distante, tal, ou por insatisfação. Então o cliente ele nunca vem por curiosidade. Não, eu vou lá só por curiosidade. É muito pouco, a porcentagem de que vem por curiosidade é muito pouco. Entendeu? Sempre vem por uma indicação, eu vim porque o fulano indicou você. Então a gente vem com aquele cliente e fala assim, cara, então eu tava em tal lugar e assim, tava errando meu cabelo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e é realmente o que é a gente saber fazer. Consertar os erros, né, de uma pessoa que já vem um pouco retraída com a própria autoestima. E querendo ou não, né, já até ressaltar, o homem tem autoestima, ele fica abalado se erra com atendimento? Sim. Eu mesmo, eu falo, né, eu tenho cuidado com a barba, dou um apreço com a barba e tal, e são poucos os profissionais que eu vou para cuidar, né? Mas você mesmo faz? Eu faço, eu gosto de me cuidar, porém eu prefiro ir em algum profissional e também sentir a experiência como cliente, continuar sendo cliente, né? Sendo profissional, mas também continuar sendo cliente. Então, quando às vezes erra, né, a gente fala, poxa, sendo profissional, a gente fala, poxa, o cara não devia ter passado esse pente aqui, o cara poderia ter feito essa coisa aqui. Porém, não julgo, não culpo, né? Eu mesmo sabendo consertar, eu faço em casa. Mas a gente passa para todo mundo. É complicado, você trazer e consertar um serviço é muito complicado. Então, tomem cuidado, vocês que procuram qualquer salão, por conta talvez até de preço, porque a gente precisa separar mesmo o joio do trigo. Existem profissionais que realmente estão preocupados em saber o que está fazendo, em executar aquele trabalho e se errar, consertar e estar à disposição do cliente, porque o cliente, gente, depois que ele vai embora, ele continua sendo seu cliente. Sim. Ele precisa do seu suporte. Não tem como não. Então, assim, procure os melhores lugares. Eu digo pra vocês, o Afonso eu conheço há muitos anos, a gente se cruzou por acaso na vida, né, Afonso? Foi muito por acaso. Foi muito por acaso. E querendo ou não, a gente se identificou como profissional. E estamos aqui hoje trazendo isso para vocês. Eu convidei ele semana passada, não deu para ele vir, ele conseguiu vir hoje. Porque eu queria muito trazer sobre autoestima e beleza masculina e não tinha uma pessoa que eu pudesse confiar melhor do que ele.
Então, eu deixo que vocês peço que vocês sigam o Afonso nas redes sociais. Eu peço que vocês frequentem a barbearia do Afonso, tenham essa experiência e depois me conte, vai lá e conte o que vocês achou dessa experiência. Hoje você tem 2 profissionais trabalhando com você. Sim. Provavelmente, quando você tem esses profissionais, a empresa, de certa forma, tem um padrão de trabalho. Isso, com certeza, tem lá. Sim. A gente também tem a dificuldade de quando o cliente ele faz com um profissional, ele só quer aquele profissional. Mas quando a empresa ela tem outros colaboradores, com certeza os colaboradores também são de ponta, porque o Afonso ele não colocaria outros profissionais lá se não passasse pela régua dele. Sim, sim. Sim ou não, Afonso? Com certeza, esse é um fato muito importante. É muito importante. Então, assim, se tem 2 colaboradores lá e, por exemplo, o Afonso está ocupado, confie, porque se está lá, porque já passou pela régua, já entende como a casa funciona, como o trabalho funciona, e é importantíssimo que vocês saibam disso. Sim, e eu até pontuo nisso, né, que é interessante. Hoje eu tenho uma barbeira, a Tainá, né, acabou de aparecer na foto ali. Ela é uma excelente profissional no mercado. E justamente quando a gente veio com a proposta da barbearia, eu falei, cara, eu quero ser o diferencial porque hoje é tudo homem, né? Sim. Né, o ramo da barbearia, ele também é para mulher. Não é só o feminino, cabeleireiro, né, e cabeleireira. A gente vê grandes profissionais masculinos, grandes profissionais femininos, mas no ramo da barbearia é interessante que se destaca muito. Então eu deixo aqui até o convite. Se você é mulher, tem interesse de trabalhar no ramo da barbearia, vá atrás de uma escola profissionalizante, você vai ser muito bem recebida. Hoje eu dou aula, inclusive hoje eu estou formando minha 6ª turma, e o engraçado é que desde quando eu comecei lá na ABTEC, todas as turmas tiveram alunas mulheres. Eu formei pelo menos de 1 a 2 mulheres dentro da equipe. Então isso é muito legal, é muito interessante, porque o ramo feminino ele está agregando na barbearia. E a mulher, ela, como eu falei, a mulher ela é detalhista. Então ela vai muito além, às vezes, do que um profissional masculino. Uma leveza de mão, um detalhe de acabamento, né? Uma percepção visual. Uma tal. delicadeza que já é do feminino. Exatamente. Isso é um fato muito importante dentro do ramo. Não vou falar pra você, é muito difícil, né? Às vezes tem um preconceito. Sim, tá? muito. Tem um preconceito dentro do ramo, não vou deixar isso de fora. Porém, a mulher que é barbeira e ela se destaca nesse ramo, ela só tem a ganhar. Ela só vai crescer. Então, assim, hoje, como você falou sobre os profissionais serem qualificados, a Tainá, cara, ela é surreal, assim, porque às vezes eu preciso ter um compromisso e algum cliente meu fala, Afonso, tal, eu queria agendar e tal, pra agora, você tá aqui agora? Eu falo, cara, eu tô num compromisso particular, mas, cara, pode ir lá, a Tainá tá lá, pode ir lá que ela vai te atender. Eu só mando mensagem pra ela, Tainá, vai chegar um cliente meu aí, atende ele, o corte é assim, assado, a barba é assim, é desse jeito e tal, ele gosta que faz isso, faz isso, faz isso. Tudo que eu passo pra ela por via telefone, ela vai lá e executa, e depois eu sempre faço a pergunta, e aí, o que você achou? Não, cara, menina lá, ó, show de bola, surreal, tem uma qualidade de serviço top, e eu fico muito feliz, né? A gente teve só pra terminar rapidinho, teve um cliente que ele veio na barbearia a primeira vez, um cliente que não era meu, não era da barbearia, ele foi com ela, foi ser atendido por ela. E antes dele sentar, ele falou assim, eu vim justamente, eu falo pra ela, eu guardo isso até hoje, eu falei assim, eu vim justamente ser atendido por você, porque eu te vi na internet, gostei do seu trabalho e eu senti o interesse de vir cortar o cabelo e fazer a barba com você. E quando eu ouvi isso, eu fiquei muito realizado. Eu falei, cara, é isso. Esse é o meu prêmio de ter a empresa hoje, de escutar um cliente, selecionar um profissional pela qualidade que ele tem, seja homem, seja mulher, seja qualquer tipo de religião ou sexualidade. A gente não tem esse problema dentro da empresa. A gente não pode ter, não pode haver diferenças, né? A gente tem que saber respeitar todo mundo. Então eu fico muito feliz de ter ela hoje na equipe lá. É uma peça fundamental pra gente. Parabéns, Tainá, olha só, sendo elogiada assim, ao vivo no podcast, muito bem. Então fique o convite para vocês, homens, que talvez tenham medo e receio de quando vai fazer uma barba ou um corte de cabelo,
que aqui o dono do estabelecimento tá rasgando elogios para a Tainá, foi o convite para vocês conhecerem o trabalho da Tainá, Sim. o trabalho do Afonso e o trabalho do seu outro O colaborador, Davi, isso. Davi. Então, foi meu aluno também. que foi aluno e óbvio que passou pelas óticas do professor, senão Sim, não tava sim. lá na barbearia. Então eu não vou deixar de pontuar, né, o Davi, porque é um excelente profissional. E engraçado, o Davi ele tem 16 anos. Uau, gente! Ele é novo, trabalha comigo, ele estuda na parte da manhã e ele vai para a empresa na parte da tarde, né? Conversado com os pais e tudo mais. E olha só, ele faz 1 ano que ele tá com a gente e trabalhando na barbearia, ele recentemente ele já conseguiu conquistar o primeiro carro. Uau! Já conseguiu conquistar o primeiro carro. Então, assim, são conquistas que a gente vê e a gente fala, não, é isso que a gente quer produzir, que a gente quer entregar para os colaboradores hoje, né? Fora a oportunidade de crescer no mercado, mas é conseguir viver, né? A iniciar o caminho da vida, né? É isso. E a gente, como profissional da beleza em qualquer área, a gente não precisa ser concorrentes, inimigos. A Sim. gente pode ser corrente, a gente pode um ajudar o outro. Quando o meu salão começou a ter terapia capilar, antes da pandemia, 80% do meu salão era homem. Olha só. E aí eu até tive que mudar um pouco a estrutura do salão, porque tinha muita coisa rosinha, muita coisa feminina, e eu falei assim, eu preciso deixar esse ambiente um pouco mais neutro, porque justamente eu comecei a atender um Uber, eu peguei um Uber que ele tinha uma careca, inclusive, você que trabalha na área, você vai ter que oferecer o seu serviço, as pessoas não sabem como que você trabalha, não sabem o que você faz. E eu vi que ele tinha uma leve calvície, eu falei, olha, eu sou terapeuta capilar, eu consigo aí resolver o seu problema, você não quer testar? Vai lá no meu salão, eu faço um preço especial para você. Ele foi, e ele ia numa barbearia. O barbeiro notou a diferença desse tratamento. E ele começou a indicar um monte de homem. Então, um monte de vezes eu abri o celular e oi, tudo bem? Eu fui na barbearia do fulano, meu cabelo tá caindo, eu tô com uma queda, com uma calvície. Então, quando a gente se une, a gente cresce junto. Sim, sim. Do que você falou agora, às vezes, o que acontece comigo lá. Muitos perguntam, Afonso, eu tô com um problema na minha barba, minha barba não preenche e tal. E a gente tem alguns produtos no mercado que resolvem. Sim. Mas o primeiro ponto que eu faço para o meu cliente, olha, antes de você iniciar qualquer tipo de teste, tratamento, produto da internet, alguma coisa, vá uma profissional dermatológica, vá fazer uma pesquisa, vá entender a sua pele, porque às vezes pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de genética. A gente não entende como que o cliente está por dentro. Então a gente indica, né? E eu sempre falo, cara, marca uma dermatologista, vê o que ela tem para você, que aí ela vai talvez resolver esse problema seu da sua barba, da sua pele, antes de você, eu vou comprar um minoxidil e vou passar. E lembrando, né, como você falou, você é terapeuta capilar. Então a gente sempre também fala, cara, às vezes eu consigo cortar cabelo e fazer barba, né? E a gente sempre fala, procura um profissional da área especializada, que esse profissional com qualidade vai te entregar o resultado que você quer. Né? O trabalho que você faz é muito importante. E como você falou, não é concorrente, é corrente. Isso, Então, hoje eu dependo, querendo ou não, o meu cliente precisa cortar cabelo, mas às vezes ele tem uma falha, eu dependo do seu trabalho para continuar tendo o meu trabalho. Exatamente. Entendeu? Então, E o trabalho que o dermato faz é completamente diferente do que um terapeuta faz, é muito mais profundo. Então o dermato ele pede exames. Sim. Então quando o cliente ele também chega lá no salão com uma queda muito severa, o que eu consigo tratar é outras coisas, é superficial. Inflamação de couro cabeludo, coisas que eu tenho ali habilidade e que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, eu também encaminho direto pro dermato. Sim. E aí é um trabalho realmente em conjunto. Por isso que todo mundo precisa se ajudar, porque todo mundo ali, eu olho aquele cliente, eu consigo entender que aquele problema eu não vou conseguir resolver, é o outro profissional que vai conseguir resolver. Não tem como eu segurar aquilo pra mim. Sim. Fazer a anamnésia é essencial, né? É completamente importante. É super importante, né? E eu quero então agradecer a presença do Afonso. Muito obrigado, eu que agradeço a presença. Toda essa informação, toda essa comunicação sobre o universo masculino. E eu quero agradecer a todos vocês que toda quinta-feira estão aqui com a gente. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Afonso. Obrigado, Dani, pelo convite mais uma vez. A todos os espectadores, sucesso. E Obrigada. até a próxima. Eu quero que o Afonso deixe por último e mais uma vez o endereço do salão.
Estamos situados na rua João Batista Gomes de Amorim, número 39, próximo ao Shopping Pátio Limeira, Barbearia Street 39. Esperamos por vocês. É isso aí, pessoal. Uma barbearia aí, um beijo e até a próxima.